Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma edição do nosso LawCast. Hoje recebendo um convidado muito ilustre, o nosso amigo Christian Lopes. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, João. Como vai? É um prazer estar aqui na Universidade São Judas para participar dessa conversa aqui com você. Pessoal, o Christian está aqui hoje por conta de uma questão muito importante. A competição brasileira de mediação e arbitragem da Camarbe, né? A maior competição da América Latina, não é isso, Christian? Exatamente. Nós temos aqui na São Judas cerca de 850 alunos, 300 avaliadores ao longo desses 4 dias, e as rodadas todas vão acontecer aqui na Universidade de São Judas. Então, é uma competição grandiosa, uma iniciativa da Camarbe. Nós estamos na 16ª edição. Então, a iniciativa começou no ano de 2010 e vem crescendo, vem ganhando novas equipes a cada ano. E a gente entende na Camarbe que isso é um papel realmente da Câmara de difundir a arbitragem, a mediação, os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos de uma maneira geral. E a competição faz parte desse papel. E vocês estão recebendo aqui hoje, pessoal, ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Camarbe, não é? É bom a gente frisar, porque pode ser que tem muita gente que ainda não saiba, né? Uma sucessão muito bacana com a nossa querida Flávia Bittar. Sim, eu assumi esse desafio, João, de suceder a Flávia Bittar em junho desse ano, e tentar manter aí o nível que ela imprimiu na gestão dela. Só tem craque aqui, viu, pessoal? Mas, o Cristian, para nós é que tem sido um orgulho muito grande, não é? Aqui nós da EBRAD, da Ânima Educação, essa vez aqui na São Judas, não é? Mas já tivemos a oportunidade de ter a competição também em outras instituições da Ânima e dizer para você, meu caro, que a casa é sua, não é? O evento está espetacular, depois vocês vão ter oportunidade de ter alguns spoilers e ter, né, enfim, cenas aqui do evento, é algo realmente grandioso. E com uma abertura incrível, uma solenidade maravilhosa, não é? Lá no Largo de São Francisco, não é? Na USP. Sim, nós fizemos a solenidade de abertura na Faculdade de Direito da USP, homenageando o professor Hermes Marcelo Huck, que é uma pessoa excepcional e um pioneiro na arbitragem, uma pessoa que escreveu sobre arbitragem muito antes da lei. Vocês todos conhecem, mas a lei de arbitragem ela é de 96. Antes disso existia arbitragem no Brasil, mas o sistema legal não favorecia a arbitragem, então ela não era muito utilizada. Existiam problemas para a instauração da arbitragem, depois para reconhecimento do laudo arbitral, e o professor Huck participou de arbitragens internacionais como advogado muito antes da lei, que é de 1996, e refletiu alguns pensamentos em um artigo sobre o porquê que a arbitragem não se desenvolvia no Brasil, apontando justamente esses defeitos na nossa legislação. E depois, enfim, acho que não convém aqui dizer, mas por um, né, projeto que foi capitaneado aí por 3 juristas, mais um advogado, que é o Petrônio Muniz, de Pernambuco. E esse projeto tramitou e foi aprovado, né, na época, proposto, né, ao Congresso pelo senador Marco Maciel, e virou a nossa lei de arbitragem 9.307 de 96. Então, Que vai completar, 30 então, 30 anos. anos o ano que vem, não é isso? Exatamente. Comemoraremos os 30 anos no ano que vem. E o professor Huck, então, quando a lei foi aprovada, ele passou a ser uma das referências em arbitragem, ser muito indicado como árbitro, como advogado, como atuação posterior também como mediador. É uma pessoa muito querida por todos do meio E arbitral. com mais de 50 anos na USP, não é isso? Exatamente. Ele, né, nos contou hoje que ele tem, acho que se formou há 60 anos, né? Então, de USP ele tem 65 anos, vamos dizer assim, mas ele é aposentado, imagino que ele deve ter aposentado há uns 7, 8 anos. Pessoal, foram ilustres juristas, né? Nós tivemos a honra de fazer parte da mesa de abertura, mas depois houve uma sessão de conferências e palestras e nada mais, nada menos do que o professor Carmona, né, que foi homenageado do ano passado, Sim, o próprio professor Huck, que nos deu
uma aula maravilhosa, e também o professor Guerreiro, né, outro ícone, né, Uhum. da arbitragem, né. Professor Guerreiro, a professora Paula Forgione também Professora Paula, prestou exatamente. homenagem, professor Cristiano Zanetti, da área de Direito Civil da USP, prestou homenagem ali por vídeo, professora Selma Lemes, foi uma homenagem muito bonita, muito bacana. É espetacular. O professor Huck, Marcelo Huck, pessoal, que é pai do Luciano Huck, não é? Do Do grande apresentador, artista, né. do apresentador e tudo, mas que é um grande jurista, não é? E de renome aí internacional, né? Sim, sem dúvida. Mas ô Christian, me conta um pouquinho sobre você. Como é que foi o início da sua vida? Me conta como é que você chegou aqui. Claro, sim. Eu, queria só antes aproveitar a oportunidade aqui para, em nome da Camargo, agradecer mais uma vez o apoio da São Judas, né, como o João falou, é a segunda vez que está acontecendo aqui, em São Paulo, na Unidade Paulista da Universidade de São Judas. Mas nós já realizamos na Milton Campos, em Belo Horizonte, algumas competições. A competição ela começou itinerante. E já houve na UNA também, né? Já Nos houve na UNA, primórdios. exatamente. Eu até fiz painel lá na época, mas ela começou itinerante. Depois, a diretoria chegou à conclusão que, pelo porte que ela estava aumentando, estava difícil de fazer em outras cidades que não São Paulo. E São que mais de 1.800 competidores, não é? são 850 competidores, mas tem mais 300 avaliadores, Isso, então o mais público, a o pessoal de comunidade. apoio, mais ou menos 1.200 pessoas envolvidas na competição. E a gente chegou à conclusão também que era mais fácil para todas as pessoas do Brasil se encontrarem aqui em São Paulo. Se nós continuássemos com o itinerante, fazendo, por exemplo, em Salvador, talvez dificultasse o acesso de quem está em Porto Alegre. Se a gente fizesse no Sul, dificultaria o acesso, talvez, para quem vem do Nordeste ou do Norte, Centro-Oeste. Então, São Paulo acaba sendo mais central, é um lugar que tem mais conexões de voo, né, voos diretos, então facilita, eu acho, para todo mundo. Então, a gente vem realizando aqui e para a gente é uma honra e eu queria só renovar esse agradecimento de fazer aqui na São Judas, que Não, tem estrutura excepcional para receber essa quantidade enorme de pessoas. a honra é toda nossa, não é? Da Anima Educação, viu, Christian, dizer que para nós é uma alegria, uma honra muito grande estar junto com vocês nessa empreitada, não é? Obviamente que o evento é da Camargo, mas a gente ter a honra de sediar é uma alegria, é uma honra muito grande, pode saber disso. A gente também. Mas vou retornar um pouco à sua pergunta, João, contar um pouco da minha trajetória. Eu estava até te dizendo aqui, né, eu comecei a fazer direito, na verdade, na Faculdade Milton Campos, que hoje pertence ao Olha aí, viu, Grupo Ânima, pessoal? e na época eu fazia engenharia elétrica também na Federal. E depois eu resolvi fazer direito, fiz um novo vestibular, passei na Federal, então me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. A minha também, Vetusta Casa de Afonso Pena. Fica aqui um É, grande abraço para meus amigos e queridos colegas da UFMG. nossa alma mater aqui, né? Isso, que está aqui presente, não é? Tem equipe aqui da UFMG, enfim, não vou pular para essa trajetória, mas só para Isso. contar um pouquinho. Então, eu me formei lá, mais para o final do curso, eu fui monitor do professor João Batista Vilela, seu xará, Meu querido professor Vilela, é, excelente professor extremamente de Direito exigente, mas Civil. brilhante, uma mente brilhante e extremamente rigoroso. Olha, pessoal, o professor Vilela costumava reprovar mais da metade da turma, não é É isso, Christian? verdade, E eu me lembro, como monitor, de argumentar com ele para ver se passava alguns alunos, assim, vendo a prova, falando assim, não, mas esse aqui merece um pouco mais de ponto aqui, professor, e tal. Ele era uma pessoa excelente, além de um excelente jurista, uma pessoa muito Grande séria, professor, uma né? pessoa muito cuidadosa, muito elegante. Na época, os senhores, né, mais jovens aí podem imaginar um mundo sem celular, mas não existia o celular na época, então ele ligava para minha casa para falar comigo, né? Aham. E minha mãe atendia o telefone e falava assim, nossa, mas que pessoa elegante, que pessoa educada, não sei o que. É um Que era gentleman essa- mesmo. é, enfim, então eu fui monitor dele e aí quando eu me formei, eu no ano seguinte prestei o concurso para o mestrado na UFMG, era um mestrado em Direito Civil na época, porque hoje não é mais por matéria, é por linha de pesquisa, né, mas na época era em Direito Civil. Enfim, aí desenvolvi as aulas lá, eu já tinha assistido às aulas do professor Vilela como ouvinte, quando eu estava na graduação, mas assisti algumas dele ou de outros professores, naturalmente. Mas quando eu terminei meus créditos, eu senti a necessidade de estudar fora do Brasil.
Então, eu fiz o processo de admissão, que se chama de application, né, para universidades americanas, e fui admitido na Universidade de Columbia. Então, eu fui para a Universidade de Columbia, em Nova York, no ano de 2001, exatamente, e, e aí eu tranquei meu mestrado aqui, fui para lá, fiz meus estudos lá. Eu senti necessidade pela própria advocacia, talvez por uma curiosidade muito grande de conhecer outros sistemas jurídicos também. Eu trabalhava num escritório nessa época que tinha uma demanda internacional grande, contratos internacionais, de auxiliar investimento estrangeiro, de operações internacionais. Então, eu sentia a necessidade de aprender melhor o direito dos meus clientes Mais para ligado poder a assessorá-los mercado de melhor. capitais ou operações de M&A? Mais ligado ao investimento direto no Brasil, e operações de trading, na verdade, e distribuição e representação. Comercial também tinha muitos, em contrato de distribuição, contrato de fabricação e importação, esse tipo de coisa. Operações não padrão, mas de comércio. Entendi. Basicamente, porque, em geral, a operação de comércio padrão, ela vem padronizada, não tem muito o que o advogado fazer, né? A não ser um contencioso, mas, em geral, vem pronto. Mas, enfim, então eu fui lá e fiz esse curso, foi uma experiência excepcional, aprender outro meio de vida, estuda bastante, é um lugar que se estuda muito, né? Você tem que estar preparado de uma forma diferente, porque realmente você chega, o professor te pergunta, eu lembro que na primeira aula de contratos, eu fui o escolhido, logo na primeira chamada, o Mr. Lopes, e já me conta o caso aqui, eu tive que me virar naquilo lá. Felizmente me virei bem. Tive a sorte de ter um professor Quem excepcional. sabe faz ao vivo, não é isso, pessoal? Não, eu tive a sorte de ter um professor excepcional de contratos, que é o professor Farnsworth. Ele faleceu, deve ter uns 5, talvez 6 anos, mas ele era enfim, um professor conhecido nos Estados Unidos todos, porque ele tinha sido relator do restatement de contratos. E foi justamente esse que começou, mas, enfim, eu, no final das contas, consegui tirar a maior nota com ele da sala. Ele foi me dar os parabéns na biblioteca, foi um negócio bacana. E aí, depois eu retornei, quando eu trazer a arbitragem aqui. Então, quando eu estava lá, eu também estudei arbitragem com um professor, que era o Hans Smith, era um professor de Columbia. Então holandês. Você já começou essa história da arbitragem nessa ocasião? Nessa ocasião. E esse escritório que eu trabalhava era o escritório do Dr. Eduardo Grebler, que também é um dos precursores e pioneiros na arbitragem no Brasil. Eu conheci muito o Eduardo, né? Colegas lá do Morro de Chapéu. Tá. O filho dele, o Léo, Léo. né? Tem um tempão que eu não vejo, mas, né, Léo, fizemos muita conversa, né? Batemos muito papo lá no Morro de Chapéu com a turma, muito legal que a gente tinha lá. Então, e o Eduardo, assim, ele tinha estudado em Colômbia também, então ele até me ajudou na seleção das matérias e tal, quando eu fui admitido, dando dica dos professores, né? E ele era uma pessoa pioneira na arbitragem, já tinha, nesse momento, fundado a Camarb, né? Ele foi o fundador, quer dizer, não fundador, ele foi a pessoa que organizou as instituições que fundaram a Camarb, né? Porque a Camarb, ela é uma associação sem fins lucrativos, e as associadas são entidades também associativas ou entidades educacionais. E então o Eduardo congregou essas pessoas e foi o primeiro presidente da que Câmara. Bacana. Você acredita que eu não sabia dessa história? Olha só, bacana mesmo. Hein? Ele foi o primeiro presidente da Câmara. E eu vi esse movimento ali no escritório. Depois eu fui para os Estados Unidos, estudei com o Hans Smith lá, mas era arbitragem internacional. E quando eu retornei para o escritório, retornei para o meu mestrado, que afinal de contas eu tinha que escrever também. E aí surgiu uma primeira arbitragem ali no escritório, a gente atuar como árbitro, era uma arbitragem internacional, AAA, que é a American Arbitration Association, mas foi uma frustração muito grande, porque, infelizmente para mim, como advogado jovem, na época, mas felizmente para o cliente, depois de solicitar a arbitragem, a gente conseguiu fazer um acordo e a arbitragem não foi à frente. Mas para ele o resultado foi muito bom. Ou seja, a arbitragem que se convolou em mediação. Ou uma negociação, né? Mas em seguida logo entrou um outro caso, que era uma arbitragem... essa era doméstica, mas ela era
ICC, que é a International Chamber of Commerce, né, que tem uma câmara de arbitragem dentro da Câmara de Comércio. Mas era uma arbitragem doméstica, CCI, sede em São Paulo, e essa foi até o fim. Então foi um aprendizado muito grande, procedimento muito complexo. Na época era tudo físico, não era digital. Muita questão técnica, uma questão jurídica relevante, que era a questão da acumulação de perdas e danos com multa. Então foi um grande aprendizado. E a partir daí vieram outras experiências com arbitragem. Então, acabou que eu consegui, no meio disso tudo, escrever uma dissertação e defender em 2003, que foi a sobre responsabilidade pré-contratual. Então, eu tinha feito muito estudo lá na Universidade de Colômbia, então eu fiz um direito comparado, uma dissertação de direito comparado. E aí... Enfim, aí em 2005 eu saí do escritório do Eduardo e outros sócios, e fundei o meu escritório. Aí Era o Dr. Raul, não é isso? O Raul entrou depois, na entrou verdade. Depois. Aí o Eduardo saiu, o Raul entrou e depois... entendi. E saiu não, né? O Eduardo foi uma cisão que eles fizeram, mas eu já tinha saído nessa época. E aí, em 2008, eu ingressei no doutorado lá na UFMG. O professor Vilela já estava aposentado e não queria continuar como colaborador. Então, foi meu orientador, o professor Osmar Brina. Fundador da nossa Milton Campus, aí, viu, pessoal? Fundador da Milton Campus. E meu querido professor também. E o professor Vilela era o titular de Direito Civil, o professor Brina era o titular de Direito Comercial. Na época, né? E foi um orientador excepcional, um carinho também muito grande pelo professor Brina, que infelizmente já nos deixou. E aí eu desenvolvi essa tese que eu defendi lá em 2011, que foi da mitigação dos danos contratuais, né? Mitigação dos contratos. E continuei advogando. Em seguida, surgiu um concurso para adjunto na Universidade Federal final de 2011 mesmo. Eu defendi, acho que no meio de 2011, no final de 2011 surgiu um concurso que eu fiz e fui aprovado. Tomei posse na UFMG em 2012. Antes disso, eu dei aulas na UFOP. Eu dava aula na UFOP desde 2008 e na FUMEC. E aí eu deixei todas as outras instituições e fui para lecionar na UFMG. E logo que eu entrei, tinha um grupo de alunos um pouco, é que eu posso dizer assim, um pouco órfão para esse estudo para participar das competições e para o estudo de arbitragem. Porque eles tinham interesse na arbitragem privada, vamos dizer assim, a arbitragem comercial, né, que é essa que a gente está tratando aqui, mas não tinha na casa nenhum professor interessado nesse tema. Então, eles eram como um subgrupo dentro de um grupo de direito internacional público, que era o GEDIC. E aí eles me chamaram, falaram assim, professor, agora que você entrou aqui e tal, você, né, tomou posse, você quer assumir esse grupo? Eu, com muito cuidado, com o outro professor, que tinha sido meu professor na universidade, inclusive, mas ele não teve problema nenhum e eu assumi esse grupo. Depois o professor Fabrício Polido entrou também. Então, esse grupo hoje é o GACE, e aí é que chega, tem uma equipe da Federal aqui, né, as equipes da Federal vêm desde a primeira edição da Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação, e essa equipe vem exatamente desse grupo de estudo. Então, o que a gente tem de planejamento no grupo de estudo lá um grupo de estudo sobre arbitragem e contratos internacionais, justamente porque a gente estuda em um semestre arbitragem, outro a Convenção de Viena, né, sobre compra e venda internacional de mercadorias. Que cedia a principal competição de arbitragem do mundo, que é o Exatamente, MUT, né? Então, aí as coisas vão se conectando, né, João, como você notou aqui muito bem, né? Então, a WIS, né, a Wilhelm Wismuth, é uma competição de arbitragem em Viena, que usa a Convenção de Viena, que é a Convenção das Nações Unidas sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias, passada em Viena no ano de 1980, como direito material. Então, ou seja, o direito discutido na Convenção de Viena é sempre a Convenção de Viena. E o que muda é o regulamento de arbitragem das várias câmaras, né? Esse grupo,
que estava ali antes de eu entrar na federal, né, foi que foi na Viz, voltou e depois, junto com a Flávia, que não era, neste momento, não tinha vínculo com a Camarb, mas obviamente sempre foi muito ligada, mesmo sem vínculo institucional. Então eles procuraram a diretoria à época e falaram assim: olha, vamos criar uma competição aqui no Brasil como é aquela, né? Falando, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? E tudo. Era a gestão, salvo engano, do Marcelo Vilela como presidente da Camarb, o Augusto, que depois Augusto se tornou Tolentino. presidente, Augusto, que é estava na um grande diretoria. amigo também, que tinha escritório no mesmo prédio que eu tinha, juntamente com Ah, é? meu pai, na Cristóvão Colombo 550. Ah, aí é um detalhe que eu não sabia. Tá vendo? É. É. E, enfim, então a gente estava na Junto com diretoria meu nessa grande época. amigo, né, o Celcinho Barbo, que É, infelizmente teve aquele também. acidente trágico, né, É, de avião. partiu muito É. prematuramente. E o Leandro também estava nessa época na diretoria, o Leandro Renó, e, enfim, aí a competição começou a acontecer. E sempre com um formato de ter uma comissão redatora, que são os gênios que fazem, vamos dizer assim, não fazem tudo acontecer, mas fazem muito acontecer, que é o caso. Tem um caso consistente, interessante, com argumentos para ambas as partes. Esse gancho, pessoal, me remete a uma questão importantíssima. O case, o caso, me pareceu extremamente interessante, né, Christian, envolvendo aí direito empresarial, societário, né, tag along, drag along, Uhum. enfim, um pouquinho de mercado de capitais, não é? Então é um caso bastante instigante, bem complexo, não é? A competição, a, a gente tenta ir alternando os assuntos, né? Essa é a ideia, assim. Então, a comissão redatora vai sempre discutindo com a diretoria. Eu, né, só para ficar claro também, eu assumi em junho, então eu peguei, no caso dessa competição, já estava um pouco andando, mas eu participei, acho que mesmo antes de tomar posse, das reuniões em que a gente estava definindo o assunto. Aí depois participei da revisão da primeira versão do caso, da segunda versão e tal. Mas o caso é, né, um mérito total da comissão redatora. Mas a gente vai alternando. Realmente, então, o caso desse ano é um caso de direito societário, típico, né? O direito material é direito societário, né? Envolve uma transferência de controle por meio de atos sucessivos que se prolongam ao longo do tempo, né? A questão do tempo é algo importante ali para o caso. Há essa transferência de controle e os acionistas minoritários, em razão dessa alteração de controle, querem que seja reconhecida a obrigatoriedade de oferta pública de ações, Famosa OPA. famosa OPA, prevista no artigo 254-A da Lei de Sociedades Anônimas, né? Então, ano passado, a gente teve um caso que foi de infraestrutura, era um caso envolvendo a construção de linhas de transmissão. Então, né, cada ano a gente vai escolhendo um tema para justamente instigar também o interesse dos alunos todos, né, dos profissionais, jovens profissionais aí que fazem parte dessas equipes, que é importante, assim, as equipes também têm seus coaches, né, que normalmente É são verdade. ou alunos mais à frente do curso que já foram Ex-competidores, né? ex-competidores e agora são treinadores, né, coaches, ou são jovens profissionais, pessoas que já participaram e agora já se formaram e tudo. E hoje, pessoal, salvo engano, foi o professor Guerreiro, que disse, não é? Para quem acha que a arbitragem é coisa nova, não é? Está prevista no nosso Código Comercial de 1850, da época do Império, né? Exatamente. Enfim, e é largamente utilizada, né, no exterior. Aqui sempre houve uma certa resistência, não é? Hoje o pessoal também comentando que inicialmente se queria utilizar o Código de Processo Civil como enfim, regra procedimental ali. Então tem toda essa dinâmica, esse mundo próprio da arbitragem, não é? Que visa dar mais celeridade, especialização na matéria, né? Ou seja, tem uma série de vantagens, não é? Como também ser uma decisão irrecorrível, não é? Apesar de que hoje também fomos alertados aí para tendência de judicialização com as ações anulatórias, mas a estatística também, por outro lado, demonstra, não é?
Christian, que é uma ínfima parcela dessas decisões que são efetivamente anuladas, não é, judicialmente. Né? Uhum. Algumas... É engraçado, assim, eu acho que ano passado, talvez, e o ano retrasado, se falou muito em crise da arbitragem, né? Se não me engano, teve até um congresso EBAR que foi crise na arbitragem, arbitragem na crise. Se não me engano, foi essa a temática. Mas em determinado momento se falou muito nisso. Eu acho que esse ano é um ano em que essa questão está menos em voga. E eu me lembro assim, dos meus estudos de direito civil, né, os autores franceses dizendo o direito privado está em crise, era um dos grandes temas, o verdade. Josserand, né, falando o direito privado está em crise, etc. Então acho que sempre tem sei lá, alguns momentos de reflexão e que se pegam alguns dados e que são tratados de forma um pouco mais pessimista É uma para dizer que existe generalização, uma né? crise. uma generalização a partir de algum De um desses caso dados. específico e tal. Né? Então, naturalmente, eu acho que o que sai na imprensa, muitas vezes é o que deu errado, né? A imprensa acho que não tem muito interesse, a não ser que venha com dados, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente tiver 1000 arbitragens em que tudo deu certo, em que todo mundo se aderiu à sentença e não questionou nem nada, isso só vira notícia se a gente tiver um número. Olha só, 1000 arbitragens e não sei o que e tal. Mas ninguém vai falar assim, a arbitragem do Joãozinho deu tudo certo e sai uma notícia no jornal. A arbitragem do Zezinho deu tudo certo e sai outra. Não dá, não vai. Né? Agora, se tiver uma que foi anulada, essa uma vira notícia. Né? Não só notícia, ela não vira notícia estatística, ela vira notícia do um caso concreto. E aí, esse um caso concreto pode ser visto como uma crise, né? Mas na verdade não é. Então acho que o que aconteceu no passado é que alguns casos muito emblemáticos foram questionados no judiciário, ganharam as páginas do jornal, e isso gerou uma impressão de que era Que o estava vendo todo, isso de uma né? forma. Exatamente. Hoje a estatística que foi dita lá, pessoal, ela é extremamente importante, não é? 80% dos casos não são judicializados e dos 20, apenas, salvo engano, 8%, né? o que dá, então 1,6% do total, não é? É algo até, enfim, baixo, não é? Baixo. Se a gente considerar que a arbitragem não tem recurso, né, e que as hipóteses de ação anulatória são restritas, são as hipóteses do artigo 32 lá da lei. Então, e é um artigo numerus clausus, né? A discussão sobre ordem pública, mas enfim, ele é tido como numerus clausus. E, então, se a gente for considerar que desse mundo de arbitragens que existe, 1,6% é anulado, né? É claro que a ação anulatória ela tem um âmbito muito mais restrito que uma apelação, mas pense assim, quantas sentenças são ou qual porcento das sentenças de primeira instância que são questionadas e levadas para a segunda instância por meio de recurso de apelação? Aí um número talvez quase todas. infinitamente maior. Talvez quase todas. Não tenho essa estatística, mas... E também da reforma da sentença também é um número muito maior. Muito maior. Então, eu acho que a ação anulatória faz parte do sistema, né? Quer dizer, a arbitragem ela é um microsistema, um sistema, na verdade, não um microsistema, um sistema de resolução de controvérsias que é diferente do sistema judicial de resolução de controvérsias. Mas é um sistema também jurisdicional, né, e também de determinação por um terceiro, heterônomo, né, de determinação por um terceiro. O árbitro vai pegar e vai decidir, efetivamente, aquela determinada controvérsia de acordo com o direito aplicável, né. Então, ele vai decidir ali. E, obviamente, a gente tem algumas garantias, né, do árbitro, ele tem que ser imparcial, independente, as partes têm que ter tratamento igual, tem que ser observado o princípio do contraditório, da ampla defesa. Então, essas são as garantias fundamentais do due process, né, do devido processo legal, e que tem que ser observados na arbitragem. Então, a grande maioria, o que esse dado, né, que o João muito bem levantou aqui, né, João, que mostra é que, na maioria das arbitragens, isso é seguido. Né? Então, se a gente chegar na estatística ali que o professor Huck falou hoje,
né, de os 80% compostos com o 8%, né, nós vamos chegar no 20,6%, elas são questionadas, significa que 98,4% das arbitragens seguiram esses princípios. Uhum. Contraditório da ampla defesa, da imparcialidade do juiz, da igualdade das partes, do juiz árbitro, né, da igualdade das partes e tal. 1,6 não. E é necessário que exista a ação anulatória para controlar esses 1,6. Claro. Então, assim, ela é parte do Se não sistema. houvesse controle, provavelmente o nível de equívoco seria muito maior. Poderia ser maior. E, de qualquer forma, o nível de insegurança para as partes. Quer dizer, as partes podem hoje confiar na arbitragem porque elas sabem que esses princípios vão ser seguidos, que ela vai ter um due process. Né? Se ela não tivesse, possivelmente ninguém aderiria a uma arbitragem. Fala assim, não, vai fazer um procedimento qualquer que você pode não ser ouvido, mas vai ser condenado. Ninguém faria uma cláusula compromissória, concorda? Então, assim, o controle eu acho que é essencial por conta disso. Né? E é uma medida de controle, acho que faz parte, de novo, faz parte do sistema. Vai ser 1,6, de repente 2, de repente 1%, mas tem que ter. Talvez a gente tenha no Brasil uma tradição de judicializar. Né, de não aceitar a sentença, seja ela judicial, seja a arbitral. A resignação é da natureza. É né? da natureza, mas na arbitragem tem um outro contraponto, porque a parte precisa ter pelo menos uma boa convicção de que houve violação desses princípios e que essa sentença poderá ser anulada. Porque, do contrário, se ela entrar com uma ação anulatória, ela corre risco da sucumbência. Né? E aí a dívida dela vai aumentando. Então, é verdade, algo que tem que ser ponderado. É algo que vai ter um custo, não é? E que vai, inclusive, desestimular esse tipo de conduta, né? Isso vamos dizer assim, é um freio às anulatórias frívolas, né? Uhum. Então, Christian, mas conta para o nosso público aí um outro aspecto que, em geral, é muito questionado, né? Porque esse mundo da arbitragem é um mundo à parte, não é? Agora, a gente está vendo que é um mundo que fascina, né? E fascina muito, inclusive, os jovens, né? A gente viu um auditório repleto de jovens, né, competidores do Brasil inteiro, ávidos para poder pertencer a esse mundo, conhecer e pertencer a esse mundo. A arbitragem hoje, ela está restrita a esse mundo empresarial, em litígios privados, etc. e tal, ou não? A gente sabe que existe a arbitragem também na esfera pública, não é? Mas explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso. Existe a arbitragem, né? O poder público ele pode resolver os seus litígios por meio de arbitragem também. Então, o que a nossa lei exige é que a pessoa que vai resolver, pessoa aí natural, pessoa jurídica, pessoa natural, vocês veem que eu sou bem civilista, né? Porque senão eu falaria pessoa física. É isso aí, mas eu também sou dessa corrente ainda, eu sou difícil de desapegar desses conceitos clássicos, né? Da pessoa natural, pessoa jurídica, o único requisito para que ela possa submeter a controvérsia à arbitragem é que ela seja capaz, né? Então, o poder público, nesse ponto, ele pode submeter. O requisito que a gente chama de arbitrabilidade objetiva é que o direito seja patrimonial disponível. Então, quer dizer, se a administração pública tiver algum litígio patrimonial disponível, ela pode submeter esse litígio à arbitragem. Já houve questionamento no passado sobre a possibilidade da administração pública submeter à arbitragem por conta da ideia da irrenunciabilidade. Na primeira, até irrenunciabilidade do interesse público. Do interesse público, né? O interesse público ser irrenunciável ou não disponível, a indisponibilidade do interesse público. Mas essa questão foi superada até pelos próprios administrativistas, né? Pela possibilidade de contratação e enfim, a distinção entre interesse público primário, interesse público secundário, interesse da administração, interesse público, seriam coisas, né, distintas. E, então, o fato é que no nosso direito já houve, mesmo antes de 2015, eu vou explicar por que eu estou falando de 2015, mas houve outras arbitragens com poder público. A questão foi questionada no STJ e o STJ afirmou por diversas vezes a possibilidade de a administração pública resolver seus litígios por arbitragem, desde que, né, os litígios fossem sobre direitos patrimoniais disponíveis.
E aí, por que eu estava falando de 2015? Porque em 2015 a lei de arbitragem foi alterada e foi incluído ou incluídos 2 dispositivos tratando da arbitragem com a administração pública, um dizendo que a administração pública poderá se valer da arbitragem para resolver seus conflitos sobre direito patrimonial disponível, né? E o segundo dizendo que a arbitragem sempre, com a administração pública, sempre obedecerá o princípio da publicidade, Publicidade. né? Então, isso resolveu vários questionamentos que ainda eram levantados. Então, para além desse da indisponibilidade que foi sendo resolvido pela doutrina e acatado pela jurisprudência ao longo do tempo, havia um problema em torno da exigência de uma lei específica, dentro daquela ideia de que a administração Tinha que ter uma lei própria, né? própria para isso. E aí acaba que a arbitragem com a administração pública surge muito nos contratos de PPP, foi uma lei que previu, no contrato de concessão, que falava em resolver litígios por meios amigáveis, e depois uma alteração da lei de concessões passou a falar expressamente em arbitragem. No setor do petróleo, também porque a lei de petróleo trazia expressamente uma previsão dessa. E aí tem algumas outras leis esparsas que tratavam do tema. Mas basicamente contratos envolvendo, vamos dizer assim, concessões, PPP, esse tipo de contratação diferenciada, vamos dizer assim, de uma compra pública e de uma obra pública. A partir de 2015, pode-se usar agora para qualquer tipo de contrato. E a Camarb de licitações tem atual também. atuado dessas áreas? Tem. A Camarb, ela tem uma atuação muito antiga em arbitragem com a administração pública. Salvo engano, o primeiro caso foi de 2008, eu não estou com um dado preciso aqui, mas foi bem antes da alteração da lei em 2015, e nós temos hoje, acho que mais de 40 arbitragens com poder público e mais de 2,6 bilhões de reais em controvérsias que já foram resolvidas, né, ou que estão em curso na Câmara. Então é uma tradição longa de arbitragem com a administração pública. E se puder contar uma outra história, né, que é o Claro, seguinte, fica à vontade. quando a gente ainda estava nessa discussão de depende de lei própria, não depende de lei própria e tal, houve uma iniciativa no Legislativo Mineiro de fazer uma lei de arbitragem, que eu não sei exatamente por onde começou. Mas sei que nós, na época, eu estava na diretoria da Camarb, nós identificamos esse movimento e procuramos o deputado relator à época para um pouco informá-lo, né, sobre o que era arbitragem, o que era o instituto, o que poderia ser feito e tal. E o planejamento inicial foi um pouco que mudando. E aquele projeto inicial acabou virando o que a gente chama hoje de Lei Mineira de Arbitragem, que é uma lei autorizativa do poder público estadual utilizar a arbitragem para resolver os seus conflitos. Então, quando ainda se discutia se precisava de lei específica ou não, o governo de Minas foi pioneiro ao fazer a lei. Claro, você precisa de lei, está aqui a lei. Né, nós podemos fazer arbitragem, a arbitragem vai seguir tais requisitos. Né? A Câmara tem que ser cadastrada, E isso foi tem que ser questionado judicialmente? Não foi bastante... Continua de forma pacífica. Exatamente, foi utilizado, né? Então hoje já existiram no passado arbitragens envolvendo o Estado de Minas Gerais, né? Inclusive na Camarb. Também, se os senhores quiserem consultar o site da Camarb, tem a lista das arbitragens de direito envolvendo a administração pública, né? Então tem essa lista das arbitragens que estão em curso, justamente para atender esse princípio da publicidade. É uma previsão do nosso regulamento, né, que vai ter essa lista. E, enfim, foi algo muito proveitoso. Não houve questionamento, houve uma certa crítica por algumas pessoas, assim, do meio, mas não precisa ter lei, mas não sei o quê. Por ser lei estadual, será? Mas a lei, vocês estão disciplinando sobre arbitragem, não pode. Porque se ela pode ser até federal, né? Competência federal. Eu falei assim, não, mas eu não estou invadindo competência federal, não estou estabelecendo procedimento, né? Não é sobre processo civil, né? Sim, que é o 22, 44, 48, né? Da Constituição, que estabelece reserva, né, competência privativa do Congresso Nacional para
para legislar acerca de algumas matérias, né? Isso. Mas a gente vai Sobre falar ali processo de processo civil, né? É. Civil, penal, né? Mas nós não estamos disciplinando processo civil, nós estamos Isso. disciplinando assim, olha, não estou disciplinando também a arbitragem, estou falando, olha, o poder público de Minas Gerais, na administração direta e indireta, pode É fazer uma lei arbitragem em autorizativa tais condições. para que o Estado possa. E para dar conforto para o administrador público, porque o grande problema que existia nessa época, embora Questionamento do Ministério Público, né? embora houvesse decisão favorável do STJ, embora houvesse pareceres de ilustres juristas, mas o administrador público ainda ficava com receio, né? De repente do TCE, do Ministério Público, e mesma coisa na União, né? Depois do TCU também na União, etc. E aí, mas eu acho que, assim, em termos... Então, só para concluir a história. Quer dizer, então, houve um pouco dessa crítica, mas depois esse movimento foi feito por outras entidades federativas, outros estados e alguns municípios, inclusive, fizeram a sua lei própria, falando assim, a gente submete a arbitragem nessas condições, seguindo um pouco, claro que mexendo nas condições, mas a ideia original. Cada um define o seu modelo. Critério, né? E aí, em 2015 veio essa lei, também não foi problema, e depois teve a própria lei de alteração da lei de licitações, né, que hoje prevê também expressamente o uso de arbitragem. Então, uma das coisas que a gente tem discutido muito Essa é uma dinâmica interessante. Eu não sei como é que é, né? Eu nunca acompanhei uma audiência de arbitragem envolvendo a esfera pública, não é? Mas, dada a questão da publicidade, não é? Talvez fosse interessante depois, né? A gente que tem uma sala de audiência acadêmica lá na nossa querida Milton Campos, né? Eu acho que, poxa, seria uma dinâmica super interessante para que que existe essa publicidade, né, para que, enfim, os jovens, os professores também pudessem ter contato com esse tipo de processo, né? Uhum. A publicidade ainda é um assunto que está muito discutido. A lei fala o que é que deve seguir o princípio da publicidade. E há uma certa controvérsia doutrinária até entre os órgãos da administração pública sobre o como fazer e o grau. Então, assim, já houve audiência transmitida no YouTube, por exemplo. Então, eu já cheguei a ver uma vez, não é? E achei que isso aí já estava mais pacificado. Então, não, tem controvérsia de qual grau de publicidade, né? Se acesso ao processo ou se é a publicidade total desses atos, né? Então, alguns órgãos, como por exemplo a AGU, ela disponibiliza no seu site as principais peças. Salvo engano, a AGU são as principais peças. A PGE de São Paulo disponibiliza todo o procedimento no seu site. Outras procuradorias não disponibilizam, só dão acesso pela lei de acesso à informação. Então, tem que haver um pedido da parte, um requerimento da parte com base na lei para ter acesso. Então, varia com o entendimento de cada órgão. Mas são desafios, mas é um procedimento assim, tem funcionado bem. Nós fizemos em setembro desse ano o segundo seminário sobre arbitragem, mediação e dispute boards com a administração pública. Foi um evento realizado em Belo Horizonte em parceria com a AGU, co-realização, Camarb e a AGU, né? E a AGU tem se especializado, já se especializou, né, em trabalhar com arbitragem. Tanto a AGU, que atua na administração direta, como a Procuradoria Federal, né, que atua pelas agências, que tem as agências reguladoras. As agências reguladoras, exatamente. As agências reguladoras, né, então, que defendem a ANEEL, a ANP nesses procedimentos. A ANS, por aí vai. ANS, exatamente. Então, a gente fez esse evento lá. É uma coisa, né, assim, acho que a arbitragem com a administração pública é um tema que é muito relevante, tem muito a desenvolver. E o que eu estava me lembrando era o seguinte, que nesse congresso foram apresentados números pelos advogados públicos muito favoráveis para a própria administração pública, porque uma resistência que existia antes era, mas se for para arbitragem, que é um meio privado, o privado vai ganhar sempre. Porque o meio é privado, arbitragem privada, ou o advogado... Tem que ser o da isenção, né? Exatamente. Ou assim, olha, eu vou perder minhas prerrogativas que eu tenho aqui no Poder Judiciário, como recurso de ofício, dobro, né? Prazo em dobro, etc. Mas o que a gente viu foi o seguinte, que a advocacia pública, não só da União, mas também do Estado de Minas Gerais, dos municípios, né? E a Advocacia Geral do Estado tem recebido bem? Como é que é? Tem recebido. Aqui, meus queridos amigos aqui da nossa AGE, meu pai, aliás, que é procurador de Estado aposentado, não é? Uhum.
Eles são pessoas muito preparadas enfim, são excelentes advogados, né, que talvez nunca agora já tem uma experiência boa em arbitragem, mas sempre teve a primeira, né. Então, assim, em algum momento teve a primeira e eles se prepararam. Estou falando União dos estados, dos municípios, e hoje eles estão colhendo bons resultados, né, então resultados de que ganharam quase todas as arbitragens, Olha só. então assim, e uma coisa, O que conversando com talvez não haja é colegas aquele paternalismo natural que às vezes o poder judiciário pode tem, não é? ter, Agora, conversando com colegas da advocacia pública, eu acho que o que para eles é muito importante, assim, é que a arbitragem é um meio de solução de controvérsias em que as questões são debatidas mais a fundo. São questões, pelo próprio ritmo da Porque coisa. Quer dizer, o painel arbitral está dedicado àquele assunto, aquilo, não é? um Então árbitro ele não tem está envolvido com centenas e milhares de processos, é, ele está dedicado é. àquilo e ele é formado a partir de uma expertise naquele assunto, não é? Exatamente. Então, assim, naturalmente, entendeu, ele vai dispor de mais tempo para analisar aquele processo, ele vai ganhar, ele tem uma reputação. Então, assim, o juiz, por mais que ele queira acertar e seja extremamente bem formado, e a gente tem, né, obviamente, quadros excelentes no Excelentes. judiciário, mas ele tem um número de processos muito grande e uma diversidade de processos também muito grande. Uma vara civil, por exemplo, processo de natureza muito diferente. Uma vara de fazenda pública, que esses casos iriam para uma vara de fazenda pública, coisas muito diferentes. Então, de repente, vai julgar uma concessão e um servidor público, né, um assunto de servidor público. Então, assim, são coisas. Essa questão, inclusive, ela é bem interessante, porque às vezes a maioria né, das pessoas que estão nos assistindo, que a gente não está falando aqui só para o nosso público aqui, né, Claro. da competição e nem Debrad, né, enfim, nem só da São Judas. Esse vídeo vai aí pro Brasil inteiro, né? Só a comunidade acadêmica jurídica do ecossistema Ânima são mais de 80 mil pessoas, 60 mil alunos de graduação, mais 20 mil de pós-graduação. Então, a gente já vai ter aí um universo interessante, fora o público da Camargo, que certamente vai querer Uhum. assistir aqui o programa envolvendo o nosso querido presidente. Mas, o Christian, pelo regulamento da Camargo, esse processo de escolha do árbitro, não é? Ele observa aquela enfim, indicação tríplice, ou seja, uma parte indica um árbitro, outra indica o Sim. outro, e os dois indicam um terceiro? Sim, funciona dessa forma. Pelo regulamento, né, é possível que as partes que possam, né, se elas quiserem, alterar essa metodologia com alguns limites, né, lógico, assim. Uhum. Então, mas é possível, por exemplo, prever que os 3 sejam indicados em conjunto de forma unânime, né, é difícil na hora que você está num litígio você Porque as acertar. pessoas querem também ter ali Mas então, um o mínimo de método resguardo, né? mas o método é esse, é um método normal, imagino, vou dizer todas, porque eu nunca conferi todos os regulamentos de todas as câmaras do Brasil. Canadá, Mas assim, né? mas nas principais câmaras essa é a metodologia, né? Cada um Aliás, fica escolhe aqui uma um grande parte. abraço à minha querida amiga Eleonora, ex-presidente aí da Brasil-Canadá, não é? Exatamente. Então, as principais câmaras do Brasil, elas têm essa forma de indicação, né, de árbitro. E aí, quer dizer, eu acho que o que a administração pública percebeu foi exatamente isso. Falou assim, olha, eu consigo fazer uma prova melhor ali na arbitragem, mais profunda. E eles têm um conhecimento técnico muito grande, sobretudo aqueles de agência. Quer dizer, quem melhor entende sobre o mercado, se não o técnico que está ali envolvido na regulação. Então, assim, eles contam com quadros técnicos que podem fornecer subsídios aos bons advogados públicos, né? E muitas vezes esses bons subsídios não conseguiam ser trabalhados no processo judicial. Então, eles Mesmo trabalham porque bem na muitas vezes esse arbitragem. técnico está afastado, né? Longe É, lá das procuradorias, né? Da exatamente. advocacia, e que às vezes Tá eles lá na não se agência. conversam. E no caso da arbitragem, se monta ali uma força-tarefa para poder, É. de várias competências envolvidas no assunto ali, para poder resolver esse tema, não é? E os prazos costumam ser maiores É. também, né? Então, os prazos para preparar a petição, para apresentar, né? E, obviamente, que a parte privada também é muito bem preparada também, né? A gente tem excelentes colegas aí que militam na arbitragem privada, excelentes técnicos, né? Que vão funcionar ali como experts nesses procedimentos. Então, talvez, eu imagino que a administração pública tenha gostado da arbitragem, né? Ao contrário do que era Do que se pensou do que se inicialmente. pensou inicialmente, porque ela viu que existe uma paridade de armas efetiva, né? Olha, pessoal, nós fizemos aqui uma pincelada porque vocês já viram que o tema é muito vasto, muito instigante, não é? Ao mesmo tempo, enfim,
pode parecer aí algo, né, um mundo à parte, algo de outro planeta, mas não. Está aqui, é extremamente acessível, não é? Aliás, essa dúvida é outra que, em geral, acomete ao público, não é? É tão custoso assim o processo arbitral, como se Uhum. costuma dizer, não, poxa, o problema da arbitragem é o valor, é muito elevado, etc e tal. Tem um valor, que é desembolsado, mas Uhum. isso é natural, porque os apps precisam ser Tem um custo, remunerados. né? Os Como é o apps custo do é, Poder Judiciário, né? Que, é, aliás, são bilhões e é, bilhões, né? exatamente, só que o poder judiciário é pago por Com o impostos. erário. Pelo erário, com impostos que todos nós pagamos, né. E a arbitragem é paga diretamente pelas partes, então obviamente que existe esse custo. Mas já foram realizados estudos, inclusive pelo, doutor Gilberto Vaz, que foi meu colega na diretoria da Camargo em gestões anteriores, de que, esse custo compensa. O que que eu quero dizer com isso? Ele fez um estudo de trazer a valor presente o custo do tempo do processo judiciário, e quanto que é desembolsado no início por uma arbitragem. E no final das contas, a arbitragem sai mais barata do que o custo do dinheiro que fica travado em um processo judiciário por todo aquele tempo. Eh, então, ou seja, tem um E desembolso, essa mas o questão do custo acaba valendo a tempo, pena. esse estudo eu acho que também é super interessante. Essa questão do tempo, ela é efetiva ou também existem processos arbitrais que perduram aí anos e anos e anos? Existem, João, assim, mas é a exceção, né. Entendi. Então, assim, é a Cai exceção. naquela estatística que a gente É, falou agora há é, pouco, né? existem, né. Então, acho que o normal, a Camargo inclusive foi reconhecida na última pesquisa de arbitragem em números, que é feita pela professora Selma Lemes, como a câmara mais célere do Brasil, né, tanto nos procedimentos normais como no procedimento expedito. Eh, e acho que a média estava de 1 ano e pouco para resolver um procedimento. Então assim, o que a gente tem de, vamos dizer assim, ponto que altera um pouco essa lógica é se houver alguma perícia complexa, que muitas vezes a perícia demora. Então, assim, demora porque a questão técnica pode ser difícil e demora porque às vezes o Complexa, perito né? tem dificuldade para obter as informações que ele precisa para fazer a perícia e pela própria dinâmica, né? Então, por isso que no meio arbitral a gente está discutindo muito formas alternativas de fazer a prova técnica que não por uma perícia tradicional, perito do tribunal, etc. Porque tem aqui, tem que nomear, ele tem que preencher questionário, pode ter impugnação ao perito, tem que preencher quesito, Como você foi conhece muito bem. Então, como foi assim, o caso demora. lá que foi exemplificado hoje lá, né, da impugnação, né, É, né, ou dos árbitros ou dos peritos, né? né? Então, assim, mas na média, quer dizer, mesmo o que tem perícia vai demorar 3 anos. Aí você pode ter casos muito complexos que demoram mais. Eu tenho Aí é caso a complexidade do caso e não do do, caso, né, e não a demora, é. né? Eu tenho caso, assim, que eu atuo como árbitro que já demora mais do que isso, né, mas em minha defesa, já houve suspensão das partes para tentar acordo, aí elas Sim, conseguiram um acordo parcial, nós já demos 2 sentenças parciais nesse caso, está faltando só a última de liquidação. Então, assim, não é que o processo ficou parado esse entendi. tempo todo, aconteceu muita coisa, eram vários pleitos, vários a gente foi resolvendo por sentença parcial, outros as partes resolveram por acordos parciais, e sobrou alguma coisa lá no final. Então, o problema foi sendo resolvido, mas não é comum, assim. A gente teve, né, e aí para usar um outro exemplo, teve um que a gente concluiu agora que durou, acho que depois da assinatura do termo de arbitragem, 10 meses, É com a bem sentença. célere, né? Depois da Bem assinatura do célere. termo. Meu amigo Christian, Matéria de nós direito. poderíamos ficar aqui, pessoal, batendo papo por horas e horas, não é? O tema é muito instigante, vasto, não é? E eu tenho certeza que vai ser de muito interesse de todos, né? Mas eu sei que você está com uma série de compromissos, daqui a pouquinho temos uma confraternização, não é isso? Isso. E então, pessoal, eu vou passar a palavra aqui para o Christian, para que ele possa eventualmente tecer algum comentário aqui final, não é? E já deixar aqui o convite aberto para que a gente possa fazer uma segunda rodada, não é? Já começaram aqui a surgir uma série de ideias, mas depois a gente vai bater um papo para a gente ver se a gente consegue levar alguns desses projetos adiante no meio acadêmico, né, pessoal? Acho que é super importante aí que a gente a cada dia possa levar a nossa comunidade acadêmica a esse mundo da arbitragem, né, que é um mundo tão importante, tão fascinante. Claro, muito obrigado,
João, acho que a gente poderia ficar aqui realmente conversando por horas, sobretudo. Ainda mais um papo bom desse. Então, com a sua simpatia, a gente poderia realmente ficar batendo papo aqui por horas. Mas realmente a gente tem o tempo até para encerrar o podcast. E eu queria só deixar um último recado. Acho que foi uma questão que você levantou e que eu acabei não endereçando essa questão, que é de participar da arbitragem. Eu acho que a arbitragem ela não é um grupo fechado, ela é um procedimento de contencioso, basicamente. Então, mas de um contencioso estratégico. Então, eu acho que qualquer pessoa hoje, qualquer advogado ou estudante de direito que queira atuar como um advogado de contencioso estratégico vai ter que olhar para a arbitragem também. Vai ter que conhecer o Que a processo cada civil, dia, né? porque A tem cada dia processo. vai ser mais utilizado, né? Exatamente, porque tem processo estratégico no judiciário e ele vai ter processo estratégico na arbitragem também. Então, não é um meio fechado, é um meio que está em crescimento, que precisa de profissionais qualificados, profissionais bons, e é um foro onde a qualidade é muito, como é que eu posso dizer, valorizada, é vista, né? Então, a preparação é fundamental. E é um meio que está, de novo, em expansão, precisa de novos profissionais. Acho que o professor, e talvez seja interessante encerrar dessa forma, acho que o professor Huck lembrou uma coisa muito importante hoje. Ele falou assim, olha, a lei de arbitragem vai fazer no ano que vem 30 anos, ela está indo bem, mas os próximos 30 anos dependem dessa nova geração que está vindo aí. E é com você que nós estamos falando. Pessoal, Christian, muito obrigado, meu caro. Eu Uma que honra, agradeço uma a alegria, conversa. não é? E aguardem, pessoal, o próximo episódio do nosso Lawcast com mais uma autoridade do mundo jurídico de SCOL e que certamente vocês vão gostar bastante. Obrigado, Christian. Um forte abraço. Tchau, Obrigado. pessoal.